A paz do Senhor a todos. Semana passada nós falamos de Sara, então nada mais justo do que essa semana estarmos aqui falando da mulher Agar, né? Vou começar. Agar citada somente em Gênesis 16 e também em Gênesis 21, na verdade. Então nós vamos fazer um resuminho de algumas notas que eu fiz, mas eu prefiro começar com o início da história dela, que também foi uma mãe de uma grande nação, né, através da descendência de Abraão. Então, Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos através dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia sua serva, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Então fazia 10 anos aí que Deus tinha dado a promessa, né, de um filho da descendência de Abraão. Mas aparentemente Sara não queria esperar mais, né? Então, e ele entrou a Agar e ela concebeu. E vendo que ela concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E então afligiu a Sarai a Agar, e ela fugiu de sua face. Então aqui a gente começa, né, na vida, na história de Agar, em todo esse plano. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebestes e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição, e ele será homem bravo. E a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E então ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és Deus da vida, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Beer-lahai-roi, eis que está entre Cádiz e Berebe. E Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome de seu filho que tivera com Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Eu vou continuar, então a gente faz os pontos. Vamos para Gênesis 21, 9. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que tinha dado a Abraão, zombava de seu filho. E disse a Abraão: Sarai: Deita fora esta serva e o teu filho, porque o filho dessa serva não herdará com o meu filho, Isaque. E pareceu essas palavras muito mal aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Ismael ainda era seu filho, né? Porém, Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca de sua serva. Em tudo que Sara diz, ouve a sua voz. Porque em Isaque será chamada a tua semente,
mas também do filho dessa serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu ao menino, e despediu-a, e ela se foi, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e se foi e assentou em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta-te o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu Deus os olhos e viu o moço um poço de água, e se foi, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Dando assim continuidade hoje à vida, né, da nação árabe, né, que Ismael foi a tua descendência toda, os ismaelitas. Alguns pontos que acho que é bem importante é que muito se fala sobre Abraão e Saraí, pois na verdade eles são os pais da nação de Israel. Mas contudo, Agar também foi mãe de uma nação por parte de Abraão. Né? Mesmo que Ismael não tenha sido o filho da promessa, ainda assim, como a Bíblia diz, ele era descendência de Abraão e Deus faria dele uma grande nação. E Agar pode até passar desapercebida por muitos ali, principalmente no deserto, mas jamais para Deus, né? E a gente pode ver que naquela época as servas tinham poder total, quer dizer, a sua senhora tinha poder total sobre as suas servas. Então, quando Sarai entregou Agar para o seu marido com um tipo de esposa substituta, era uma prática comum naquele tempo. As mulheres que não geravam filhos podiam entregar uma escrava ao marido para conceber um herdeiro. E essa criança seria considerada legalmente filha do casal, né? Se para nós hoje, mulheres do século XXI, isso parece um absurdo, na verdade não é, né? Porque hoje nós vimos muitas barrigas de aluguel, por exemplo, mulheres lindas que não querem carregar uma criança, né? Gerar filhos, e aí acabam buscando barrigas de aluguel. Não é muito diferente daquela época, né? E Sarai pensou consigo que usando essa estratégia comum naquela época, resolveria o seu problema e proveria uma descendência a Abraão. Além de não crer na promessa e na providência dada a ela por Deus, Sarai não ponderou a respeito das complicadas consequências de sua solução. Causou a vida de Agar, principalmente. Agar não tinha uma escolha, ela não poderia falar para sua serva, para sua senhora, eu não posso, eu não quero ir, isso não é do meu agrado. Ela simplesmente tinha que obedecer, né? Não se sabe a descendência aí de Agar, né? Mas provavelmente Agar era um presente na época que Abraão mentiu ali, né, para Faraó, dizendo que Sarai era sua irmã. Provavelmente Agar foi um dos presentes que Faraó deu a Abraão, de muitos servos, de muito gado, de muitas coisas para agradar a Abraão, porque ele tinha tomado posse dali então sua irmã, né? Agar não era uma mulher livre, ela totalmente pertencia a Sarai, não é? Sarai entrega Agar ao seu marido e ela engravida. Então Agar se ensoberbece. Irmãs, Sarai não podia ter filho. A escrava que sempre serviu, estava ali para servir aquela mulher em tudo, de repente se acha com algo que a patroa mais deseja e almeja nessa vida. Será que nada mudaria? Não sei se eu não mudaria, mas aquela mulher mudou, né?
E aí ela tem uma vantagem enorme sobre ali a sua senhora. E então ela começa a tratar Sarai diferente, se comporta insolenemente, né? Aí, então Sarai diz a Abraão: cai sobre você a afronta que eu venho sofrendo, né? Coloquei minha serva em teus braços e ela engravidou, e então hoje ela me despreza. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. E aí, Abraão, não, a serva é tua, né? Faça com ela o que você achar melhor. Então, Sarai, tanto que maltratou, acredito ali que não tenho ideia do que, como Sarai poderia ter maltratado a Agar. A Agar fazia provavelmente tudo naquela casa. Então, da mínima maneira que fosse qualquer ofensa, né? Não é todos os tipos de ofensa que uma mulher aguenta de uma serva, mesmo nos dias de hoje, né? E fugir aí talvez tenha sido a melhor das ideias que ela teve, principalmente porque ela sabia que ela estava carregando algo que a sua senhora muito almejava. Então, não sei, talvez ela passou por ela ali, não, mas a minha senhora não vai me deixar dessa maneira, ela tá fazendo isso, mas assim que eu fugir, de repente a sua mente muda. Nós não sabemos, não há detalhes sobre isso, né? Então, Sarai, Agar foge, então, ali, né, da presença da tua serva. A Agar, como serva, né, não tinha como questionar em nenhum momento a sua senhora. E aí podemos perceber que as ordens realizadas muitas vezes pelos nossos superiores não são para o nosso melhor, né? Mas até que ponto podemos mudar toda a estratégia? A gente pode ser mandado embora, a gente pode de repente perder um emprego, perder uma amizade, perder coisas muito grandes, mas até que ponto devemos obedecer assim aos nossos senhores ou patrões em tudo que acontece? Ou devemos olhar 100% para o que o Senhor tem para nós, trabalhar somente com o Senhor na nossa vida, né? O Senhor Deus, as nossas crenças e as nossas credibilidades para com o Senhor, né? Claro que depois de Agar se achar grávida, suas atitudes iriam mudar, não seria a mesma Agar, né? Ela provavelmente se tornou maldosa, arrogante, e lógico que tudo isso não iria acabar bem, né? E com toda essa mudança de comportamento, a aflição de Sarai aumentou até que essa fugisse dos teus olhos, né? Eu imagino a obrigação de Agar aí para arrumar a casa, fazer tudo o que a sua senhora queria. E então, quando ela se vê na posição de ter a única coisa que a sua serva queria, claro que ela ia se tornar soberba aí, né? Eu tenho o que você mais, é o que você mais quer e você não tem, você não pode ter, sei lá, né? A pirraça, né? Das mulheres, só quem é mulher sabe como é pirraçar uma outra, né? E aí então ela foge e Deus lá no deserto manda um anjo para falar com Agar. E o que esse anjo manda ela fazer? Ela voltar e se humilhar para tua senhora. E aí veio um problema muito grande, né? Como é que seria você ter que voltar e pedir perdão por um erro que de início nem foi seu, foi uma obrigação que a tua senhora mandou você fazer? E aí toda a consequência de tudo isso, na verdade, era culpa dela. Mas o anjo manda você voltar para se humilhar e pedir perdão à tua serva, à tua senhora, e continuar a sua vida, né? Engolir aí mais e mais sapos de Sarai e continuar, porque Deus mandou. O anjo do Senhor falou para ela voltar. Não é? Como somos nós quando Deus nos manda pedir perdão, nos humilhar? Como é as nossas atitudes? É diferente da de Agar, né? Imagina você na sua rebeldia e Deus manda
um anjo para cuidar de você. Mas ele fala assim, não, você tem que voltar a pedir perdão, você tem que se humilhar. E muitas das vezes a gente não quer se humilhar. Eu levo sempre comigo, é melhor evitar tudo e qualquer coisa que depois vai fazer eu pedir perdão, porque a coisa que eu mais odeio é ter que me humilhar e pedir perdão. Então eu já evito tudo, que é para não ter depois que pedir perdão. Não. É uma coisa minha. Então acho que cada um tem a sua maneira de lidar com todas as situações, não é? Mas também, além do anjo mandar ela voltar e se humilhar, ele fala, multiplicarei sobremaneira a sua descendência. E algumas traduções na Bíblia diz que você terá um menino e este será um jumento selvagem entre os homens, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Na verdade, irmãos, Ismael começou aí a descendência dos árabes, né? Nós sabemos que hoje os árabes e os judeus não são nem um pouco amigos aí, e eu acredito que isso venha a ter esse rancor entre eles já tem aí começado nesses atos, né? Ele estava ali no ventre de Agar e ele era filho de uma egípcia. Então ele era ali já predestinado a ser a nação árabe. E Sarai e Abraão eram judeus, mas a maltratação de Sarai para com a sua mãe, para com aquele bebê, talvez aí já venha gerando, né, o rancor de todas essas nações, dessas duas nações, não é? Desde o ventre ali de Agar, que eu acredito que esse rancor de ser o primogênito já tenha se iniciado. Eu vou ler a parte aqui. Os códigos de lei seguidos por muitos dos povos naquela região na época era o código de Nuzi e o de Hammurabi, né? Quem estuda direito aí conhece um pouquinho. Não permitiam que o filho gerado por uma serva com o seu senhor fosse mandado embora se o herdeiro natural nascesse depois. Ou seja, o pedido de Sarai ia contra as leis da época. Além disso, Abraão havia se apegado ao filho mais velho, que viveu com seus cuidados por aproximadamente aí 17 anos, né? Porque se ele nasceu quando Abraão tinha 86 anos, vamos colocar aí, Isaac nasceu quando ele tinha 100, então são 14 anos, não 17 como diz aqui, né? Eu diria que no máximo aí 15 anos ele viveu com a família de Abraão, gerado ali e esperado a viver com Sarai, com Agar e com Abraão todos juntos. E por isso, quando Sara pede para Abraão se livrar ali do seu filho e da sua serva, Abraão relutou muito em tomar essa atitude pedida pela esposa, até que Deus interveio, autorizando a atender o pedido. Deus aquietou o coração de Abraão, certificando de que Isaac seria o herdeiro oficial da sua descendência, mas que Ismael também teria muitos descendentes. Essa palavra certamente consolou o pai, Abraão, que preparou uma provisão de pão para mãe e filho. Despediu a ambos, que partiram sem rumo pelo deserto de Berseba. Né? Ali acredito que na verdade a Bíblia diz que essa briga maior, né, começou no dia do desmame de Isaac, que tinha aí 2 anos de idade. Então, quando Isaac nasceu, Ismael tinha 15, 2 anos de idade, foi quando eles foram expulsos. Então, o menino, sim, tinha aí, quando foi para o deserto com a sua mãe, tinha 17 anos de idade, porque era no desmame de Isaac que eles foram expulsos logo após, né? Então, a raiva e o desprezo de um lado e também o ódio
que nós vemos até hoje, eu acredito que tenha se iniciado aí. E quando Agar está ali no deserto, né, e pede a misericórdia de Deus. Eu não sou mãe, mas eu acredito que as mães olham para aquele bebê e sempre acham que as suas crianças são bebê, mesmo aquele homem com 17 anos, e fala assim: eu não quero vê-lo morrer, né? Eu não quero ver aquela criança morrer, pai. Tem misericórdia, cuida, ou mata ele, que eu não veja o sofrimento dele, né? Imagina o desespero dessa mãe sem poder saber o que fazer, sem poder prover para o teu filho, né? Esperar pela morte ali no deserto. Pediu a Deus que, Senhor, eu não quero vê-lo morrer. Eu sei que ele vai morrer porque eu não tenho como prover, mas eu não quero ver, né? Eu acredito que para uma mãe, para um pai, ver um filho morrer é uma coisa muito triste, uma coisa muito além do que eu possa imaginar. Mas Deus ali não se esqueceu de Agar, né? Deus escutou Agar e disse: não temas. Deus estava com o menino, né? Deus tinha provido tudo para Agar até ali. Por mais que ela tenha voltado, se humilhado para tua serva a todos aqueles anos, ele estava ali, aquele menino estava com o seu pai, sendo bem tratado e sendo bem cuidado. E, infelizmente, ali naquele deboche, eu acredito que ali tenha Ismael dito: essa criança de 2 anos aí não sabe, eu já tenho 17, vou tomar conta dos bens do meu pai. E talvez por isso Sarai tenha ficado revoltada ali e falou para Abraão: não, ele não vai ser herdeiro com meu filho, de jeito nenhum. O meu filho é o único herdeiro. Então suma com a tua serva daqui. E aquilo foi mal aos olhos de Abraão, né? Porque era seu filho também. Mas Deus proveu, né? Deus ali mostrou o poço para Agar, onde eles beberam água, onde Ismael cresceu. E a Bíblia diz que ele cresceu ali no deserto de Parã. Terminou até que se casou ali, né? E este cresceu e foi flecheiro. Também no deserto, acredito que eles tenham ali se virado para comer, para beber, porque uma mulher solteira com uma criança naquela época, se hoje é difícil, imagina naquela época em que tudo era muito diferente, tudo e muito mais difícil para uma mulher, né? Então, Ismael se casou com uma egípcia e aí deu continuação, então, a uma grande nação, que é a nação árabe hoje, que foi a descendência dos ismaelitas, né? Nós vemos no estudo de Agar que Agar foi a serva que deu luz a um filho de Abraão, a pedido de Sara. Porém, não era o plano de Deus e causou ciúmes e amargura na vida de todos, né? Quando Sara ordenou a Agar que coabitasse com Abraão, a jovem escrava fez o que lhe tinha sido ordenado, né? É pouco provável que ela ali tivesse escolhas. Ela era ali, irmãos, naquele momento, uma vítima das circunstâncias. Ela tinha que fazer o que a sua senhora mandava. Então, quão terrível foi para Agar ali no deserto ver o seu filho morrendo de sede. Mas Deus, tão misericordioso, não se esqueceu de Agar, né? Cuidou dela, porque ela não teve escolhas do seu nascimento. Ela não escolheu Ismael ali, né? Ter Ismael. Alguém o escolheu por ela. Contudo, Deus manteve a promessa que tinha feito a ela e tinha também feito a Abraão, porque a promessa ele fez aos descendentes de Abraão, e Ismael era descendente de Abraão, né? Uma grande nação, as nações árabes, né? Porque um pouco mais para frente, se a gente for estudar Ismael, podemos ver que saem daí 12 tribos e se espalham, ou então criando os ismaelitas, e todas as nações árabes são da descendência de Ismael. Mas com tudo isso, as lições da vida de Agar, a gente pode aprender muito com ela, né? Em primeiro lugar, devemos aprender a nos protegermos contra as tentações,
mesmo quando elas são forçadas sobre nós. Para os costumes daquela época e cultura, pode ter sido considerado uma honra para uma escrava ser entregue ao seu amo para dar-lhe um filho. A Bíblia pouco relata sobre os descendentes, os antecedentes de Agar, né? Não sabemos se ela acreditava, adorava o Deus verdadeiro. Por ser egípcia, né? Os costumes eram diferentes dos judeus. Conseguinte, não podemos afirmar que Agar compreendia a ordem de Sara sobre ela, se essa ordem era correta ou não. Mas Deus estava com Agar, né? Nós não sabemos se Agar poderia recusar o que lhe for ordenado, acreditamos que não, por ser uma serva. Mas isso não muda o fato da imoralidade da situação ser pecado aos olhos de Deus, não é? Em segundo, Agar nos mostra a insensatez de tomar decisões precipitadas, né? Ela não deveria ter fugido da primeira vez, né? Por mais humilhante que tenha sido, ela não deveria ter fugido ali. Cada vez que tentamos controlar nossas próprias ações e adiantarmos a Deus, podemos ter certeza que só encontraremos mais problemas à frente. Né? Olhando pelo lado positivo, a vida de Agar revela o cuidado e a preocupação que Deus demonstra sempre aos necessitados e humildes. Agar também nos ensina que podemos encontrar refúgio em Deus, em meio às mais diversas situações da vida. Assim como vimos na vida de Sara, a história de Agar nos lembra o quanto Deus é soberano. Ele mostra os seus planos para nós e cumpre. Ele sempre cumpre o que ele promete. Então, vemos ali que Agar também foi mãe de uma grande nação, independente das circunstâncias pós essa criança, ou como essa criança foi gerada, né? Por quais motivos os seus pais ali escolheram ou que passaram, né? Mesmo essa rebeldia, talvez esse ódio crescido ali desde o ventre da sua mãe pelos judeus. Deus não os abandonou. E até hoje Deus tem cuidado de ambas as partes, de ambos os lados, pois tanto Israel quanto a nação árabe é descendência de Abraão e filho do Deus querido. Amém? Que Deus os abençoe.